Família, deixa eu trazer princípios poderosos que têm sido importantíssimos nessa temporada nossa como igreja, como família. Nesse um ano eu tenho trazido palavras sobre isso e essa palavra ainda não trouxe em Floripa, mas é algo que eu tenho trabalhado já ela e quero primeiro trazer aqui, depois eu levo para lá, tá tudo certo, mas essa é uma palavra importantíssima para nós vivermos essa temporada nova daquilo que Deus tem conosco. Amém? O servo e a serva de Deus, o homem e a mulher de Deus, aquele que é chamado para andar com Deus, nós muitas vezes sabemos disso, muitas vezes nós conhecemos isso, mas a dificuldade de praticar é enorme. Nós somos chamados não para andar por aquilo que nós vemos, nós somos chamados para andar por aquilo que nós cremos. Amém? Por aquilo que nós sabemos que é a palavra de Deus, que é a vontade de Deus. Então muitos de nós, sem perceber, vamos ficando distraídos com as coisas que nos cercam, e essas distrações roubam nossa fé, roubam nossa esperança, roubam a certeza de que Deus é poderoso e fiel com cada uma das promessas que Ele tem para as nossas vidas. Então eu quero trazer essa palavra para a Igreja Alva de São Paulo, para que essas distrações possam ser removidas da nossa frente e nós possamos andar por fé, que nós possamos ver cada palavra, cada promessa, cada liberação da parte de Deus sobre nós possa se manifestar e se cumprir. Se nós pudéssemos usar o exemplo de José, por um período de sua vida, tudo o que o cercava dizia não. Tudo o que o cercava impedia ele tentava impedir ele de crer na promessa de Deus. Então nós vemos José com palavra, com promessa, com visão, com sonho, todos os elementos proféticos para alguém que vai viver algo extraordinário da parte de Deus, perfeito, completo, mas o que ele via e o que o cercava era tudo diferente. Então quando ele foi falar com os irmãos, ao invés dos irmãos apoiar ele, os irmãos se levantaram contra ele. Não só se levantaram contra ele, mas jogaram ele numa cisterna, num poço e planejaram matá-lo. Então nós estamos falando de Judá, nós estamos falando de Levi, nós estamos falando dos 12 personagens que deram a origem às tribos de Israel. Só que um deles intercede e diz, não vão matá-lo, mas venderam ele como escravo. Então cada dia que ia passando, o que cercava José dizia não. Eram distrações para que ele ou enfraquecesse a sua fé ou se esquecesse da promessa e das palavras que Deus tinha para ele. Então ele é vendido como escravo, chega no Egito, mas esse menino tem muito a nos ensinar. Menina, porque eu digo que ele foi para o Egito com 17 anos, tem muito a nos ensinar. Porque ao invés de ele ficar distraído com o que estava acontecendo, ele ficou olhando firme para o seu Senhor, para o seu Deus, ele ficou olhando firme para o seu Salvador, ele ficou olhando para as promessas que Deus tinha falado a respeito dele, para a sua vida. Então ele ficou firme. Então ele chegou lá, está na casa de Potifar, um comandante do exército de Israel, e aí ali nós vemos que a esposa de Potifar deu em cima de José. Ele, para tentar fugir e não cair naquela situação, a esposa pega a capa que estava com ele e ela acusa ele injustamente, e Faraó sabia, Potifar, sabia o problema que tinha na casa dele. Por quê? Porque no Egito, nessa época, alguém que fosse acusado disso era morto, e não mataram José, prenderam. Então Potifar sabia que a esposa dava uns trabalhinhos. Está entendendo aqui ou não? Então ele não foi morto. Falei, cara, não vou cometer essa injustiça com o cara que eu sei que eu tenho em casa. Entenderam aqui? Então ali ele vai para a prisão. Da prisão ele fica ali. Deus dá... homens tiveram sonhos. Ele interpreta esse sonho desses homens. Ele diz, quando vocês saírem, lembrem de mim. Avisa eles lá. E ele ficou mais 2 anos lá naquela prisão. Então é praticamente assim, acabou, né? A palavra que José foi colocado tanto no poço ali, no hebraico, como nesse cárcere profundo, é a mesma palavra hebraica que a sua origem é cova, tá? Lugar de morte. Então tudo que estava ao redor de José falava não.
mas ele continuou firme. Que hoje, nessa manhã, eu e você continuemos firme, olhando para a promessa que o Senhor tem para cada um de nós, olhando para as palavras que Ele liberou para as nossas vidas, olhando para as nossas casas, para as promessas que Ele tem para cada um de nós, para cada família aqui. E eu estou aqui não só para trazer um conhecimento para vocês, hoje aqui é uma palavra de liberação da parte de Deus, uma palavra profética para a tua vida, uma palavra profética para a minha vida, para essa casa, para que nós possamos ver isso. Então José ficou firme, José permaneceu firme. Nós vemos diversos personagens do Antigo Testamento, nós vemos Davi, que também tudo que o cercava dizia não. Eu chamo isso de distrações, para tirar o foco da tua vida daquilo que realmente você tem que estar focado, daquilo que você tem que estar com os teus olhos fixos. Então a palavra do nosso Deus é poderosa, a palavra do nosso Deus é gloriosa. A Bíblia nos diz que nós temos que ter os nossos olhos fixos no autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo. Então, quando os nossos olhos estiverem fixos nele, coisas poderosas da parte de Deus vão acontecer. Então, eu quero falar nessa manhã com vocês como que nós podemos fazer para ter esses olhos fixos e remover de nossa vida essas distrações que tem muitas vezes tentado impedir de nós vermos coisas extraordinárias da parte de Deus. Amém? Então, quando eu dei esse testemunho aqui na hora dos dízimos aqui para vocês, tudo ao meu redor, eu falo só o que Deus fez, mas ao meu redor, tudo dizia não, né? Não vai, não vai, não vai, mas eu tinha uma palavra. Então essa palavra foi testificada pela própria liberação da parte de Deus. Então qual é o custo que a Igreja Alva teve, por exemplo, para ter um terreno? Zero. Então isso que a gente tem que entender que Deus quer fazer nessa temporada. Por quê? Porque muitos falaram, não vai, não vai, não vai, não vai, e tudo começou a cercar, tudo começou a impedir. Então quando eu fui lá olhar também o terreno, eu falei, será que nessa altura do campeonato eu vou arrumar essa sarna para me coçar? Mas a gente tem que andar por aquilo que nós cremos e pelas palavras que recebemos, amém? Então poderia usar muitos exemplos aqui, muitas palavras, mas eu quero já focar no texto-chave que eu vou ministrar a vocês nessa manhã, que é Mateus capítulo 6, versículo 9 a 10 somente, mas ele vai até o 13, aqui é um momento clássico, um momento bíblico que não só cristãos, mas acredito que toda pessoa na face do planeta Terra algum dia ou já ouviu ou já fez essa oração, que é a oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensinou os discípulos a orar. Os discípulos perguntaram, pediram, né? Jesus, nos ensina a orar como João Batista nos ensinava a orar. E o que é a oração, família? Eu, por muitos anos, geri grupos e mais grupos, escrevi livros sobre isso. O que é a oração? Né? Se eu puder traduzir e resumir isso para vocês, é chamar o céu na terra. Oração não é fazer pedidos a Deus, porque pedido a Deus ele pode te entregar uma resposta de um pedido que você faz, e é isso. A oração é muito mais profunda do que isso. Oração é você criar um ambiente, é você chamar, mandar um sinal para o céu, falar, estou à disposição, manifesta aqui o céu na terra. Então essa é a manhã que Deus quer que eu e você possamos chamar o céu à terra. Então Jesus começa ensinando assim a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, Mateus 6, 9, né, diz assim, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? E aí ele continua, o pão nosso de cada dia nos dai hoje e assim por diante. Então aqui, assim na terra como no céu, é uma divisão que acontece nessa oração, no antes e o depois desse texto aqui, assim na terra como no céu. Por quê? Porque aqui em cima é uma ação que você faz para depois você viver aquilo ali embaixo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Quando nós estudamos essa oração, esse texto de Mateus, nós vamos entender que aqui não é um pedido. Vou compartilhar isso com vocês aqui agora. Isso mudou a minha história, né?
mudou a minha vida, mudou a minha essência sobre oração. Aqui não é um pedido, aqui é uma afirmação. Vamos entender o que é essa afirmação? Pai, me dá o pão nosso de cada dia. Na própria escrita no grego, na conjugação verbal grega aqui, não está falando para pedir, está falando para declarar, para afirmar. O Senhor nos dá o pão nosso de cada dia. O Senhor nos perdoa. O Senhor é o Deus que nos fortalece contra o pecado. O Senhor nos livra do mal. O Senhor não nos permite cair em tentação. E eu tomo posse disso. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Não é um pedido de alguém que está com a sua fragilidade ali diante de Deus e implorando ao seu Deus. Não, é você declarar pela fé quem é o teu Deus. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Mas essa palavra nós temos que trabalhar ela assim na terra como no céu. O que é assim na terra como no céu? Que o céu desça à terra. Que o que acontece no céu possa acontecer na terra. Que eu possa ser um canal de Deus, que a minha vida possa ser esse lugar que Deus encontre, aonde Ele possa manifestar o céu na minha casa, na minha vida, através da minha vida, através do meu chamado, através daquilo que Ele tem a fazer conosco, através da igreja. A igreja é o lugar aonde atrai o céu na terra. Então é algo poderoso que o Senhor quer fazer comigo, é algo poderoso que o Senhor quer fazer contigo nessa próxima temporada, mas aqui temos um ensinamento poderoso. Precisamos parar de olhar para as distrações da terra e colocar o nosso foco no céu. E quando nós começamos a olhar para o céu, as coisas começam a mudar dentro de nós primeiro, começa a mudar a maneira que nós pensamos. Quanto mais eu focar no céu, e esse é o ponto, né? Essa é a questão. Quando teve a Segunda Guerra Mundial, um homem conhecido na história, né, da Inglaterra, Churchill, ele disse no meio da guerra, ele disse assim, se os pastores pararem de pregar e falar sobre o céu, não só vamos piorar, como já estamos piorando a nossa nação na questão moral. As igrejas pararam de falar do céu, né? Então nós estamos preocupados com a terra, nós estamos nos dedicando com a terra. Então um homem que estava no meio de uma guerra, precisando de auxílio da nação, precisando que a nação crescesse moralmente para enfrentar as dificuldades que está enfrentando, ele coloca uma situação dessa. Por quê? Porque as pessoas estavam focadas nas distrações da terra, nos gigantes que se levantam contra nós, as montanhas que nós temos que atravessar, as dificuldades que parecem surgir. Então você pode ver um monte de problemas surgir ao teu lado. Você pode olhar de duas formas, com o olhar do céu ou com o olhar da terra. O olhar da terra te paralisa, o olhar da terra rouba a tua fé, o olhar da terra remove da tua alma a esperança. O olhar do céu, você começa a olhar para aquilo e diz, como o Salmo diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas ele já dá a resposta na sequência. Por quê? Porque ele estava com o olho fixo nas coisas do céu. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Quando o salmista fala essa palavra, ele não está falando uma palavra bonita, ele está falando a resposta que eu preciso, o milagre que eu preciso é só o Deus Criador vindo e criando. Porque não tem de onde vir, não tem de onde vir o socorro, não tem de onde vir a provisão, não tem de onde vir a resposta. Mas se o Criador aparecer aqui, a minha vida vai ser transformada. Então nós temos que ter esse olhar no céu, aprender a atrair o céu na terra, ter os nossos olhos fixos nele. Colossenses 3, capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai, não só busquem, pensem nas coisas de cima, e não nas que são daqui da terra. Depois ele completa dizendo que as coisas terrenas são passageiras e as do céu são eternas. Então, por exemplo, aqui o próprio texto diz assim, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado no trono. Então no céu tem um trono. Aqui nessa terra tem autoridade, tem governos, tem forças, tem poderes. Mas no céu tem um que está acima de todos esses. Que com uma palavra do teu Jesus, ele muda toda a tua história, ele muda todo o cenário.
toda sentença, toda força, todo governo, todo domínio que está tentando impedir você de avançar e viver coisas que Deus tem para a tua vida, uma palavra daquele que está sentado no trono põe o mundo abaixo. Aleluia. Põe essas forças a entender quem Ele é. Jesus é poderoso. Então, o que é que tem no céu? Essa é a pergunta que temos que fazer. No céu tem trono. No céu tem quem governa. Quando Daniel teve a visão do que aconteceria nos últimos dias, nos nossos dias, ele viu aquele que estava sentado no trono, alguém que governa tudo que existe, tudo que há. Então tua vida não está perdida nesse planeta, tua vida não está abandonada, sozinho, não. Tem alguém que está sentado no trono. Então por que o apóstolo Paulo faz questão de eu colocar isso? Por quê? Quando o dia formal olha para cima, e você vai ver que tem alguém que governa. Mas pastor, por que ele governa e eu estou passando por isso? Fica tranquilo. Um dia José entendeu, um dia Davi entendeu. É óbvio que se nós não desfalecermos, nós vamos alcançar a promessa, como diz o escritor de Hebreus. Então nós vemos que esse texto é poderoso, que diz, olhe para o alto. Pai nosso que estás no céu, santificado, venha a nós o teu reino. Esse reino que eu estou vendo aí em cima, esse governo que eu estou vendo aí em cima, se manifesta na terra. Deus está chamando a igreja para manifestar o reino dele na terra, é isso. O que passar disso é acréscimo, o que passar disso é os homens que estão colocando, mas Deus chamou a cada um de nós, independente da tua vida, do teu propósito, do teu chamado, a manifestar o reino na tua casa, a manifestar o reino na igreja, a manifestar o reino aonde quer que você vá. É complicado, nós temos uma nação praticamente evangélica, vamos dizer assim, com uma grande maioria de cristãos evangélicos na nossa nação, e a nossa nação ainda não conseguiu quebrar ou mudar valores morais que traz desde sua fundação. Então nós temos que entender que os homens estão distraídos, a igreja, se não tomar cuidado, ela vai se distrair com os gigantes, com as situações contrárias. O diabo é especialista nisso. Olha para cá, não olha para lá não, olha para cá. E ele te chama a atenção de todo jeito. Ele é uma escassez na tua casa, é um problema emocional dentro da tua família, é um problema de identidade tua, mas Deus é poderoso. Para quando nós entendermos a palavra dele, vamos trazer o reino para a terra, vamos olhar para o alto e falar, Pai, que esse reino se manifeste aqui, que esse reino possa vir neste lugar. Então, o que nós temos que entender? Quando olhamos para o alto, nós vamos ver o quê? Lá tem trono, lá tem governo, lá tem quem guia a minha vida, lá tem quem guia a tua vida, lá tem aquele que quando der a palavra na hora certa, os inimigos têm que recuar, o reino avança, a obra do inferno tem que recuar e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Então, vamos olhar para o céu, cuidado com as distrações. Quando nós vamos ver que quando Davi derrota Golias, Davi fala algo assim, ó. Quem é esse incircunciso que está falando contra o exército do Deus vivo? É o que Davi fala. Mas o que foi escrito? E o que o povo de Israel escreveu? Golias tem uma armadura, ele tem um escudeiro à frente dele, que vai à frente para protegê-lo, mas fora a proteção do escudeiro, ele tem uma armadura, toda de bronze, dá o peso, dá a medida, dá o tamanho da armadura, de que forma ela era, dá detalhes da armadura. Sabe o que significa isso? Distração. Chega um menino que não deixava as distrações dessa vida, nem os problemas que nos cercam, parar ele olha para aquilo que tem que olhar. Ele é incircunciso, não tem aliança com Deus. Se não tem aliança com Deus, nós já prevalecemos, nós já vencemos, a gente só precisa avançar, a gente só precisa andar, e ele estava focado nisso. Por quê? Porque ele sabia que ele não precisava ter distrações. Um leão veio para distrair ele. Você tem uma promessa de Deus, que Deus vai te levantar em Israel? Apareceu o leão. Mata o leão. Apareceu o urso, mata o urso. Meu foco é na promessa, meu foco é olhar para o alto, para que o que está lá em cima possa vir na terra, para a grandeza que está lá no alto possa se manifestar na terra. Então eu e você fomos chamados de uma maneira profética, falo isso, na nossa geração, para que nós tiremos todas as distrações e focamos naquilo que temos que focar. O que tem no céu? Quando você lê a Bíblia, o que tem no céu? Isso nós já sabemos, porque homens tiveram as visões. O que tem no céu? Tem anjo. Né? Tem anjo no céu? Tem.
Tem anjo de guerra no céu? Tem. Tem anjo que guerreia a favor da tua casa, da tua família, da tua vida? Tem. É isso que tem no céu. Você não está sozinho, você não está largado. Deus dá ordem aos teus anjos poderosos para vir em teu favor. Então, olha para o céu. Deus tem promessa, Deus tem palavra. Nós vemos Daniel na maior confusão ali no cativeiro ali, tanto babilônico como persa, ali naquela guerra, e ele começa a olhar para o céu. Ele começa a orar. A Bíblia diz que ele começa a orar, clamar, jejuar, com cinza, coração, começa a olhar para o céu. O que é o jejum? Falando, Deus, o que é o jejum? Deus, estou me desligando daquilo que é natural dessa terra, daquilo que traz satisfação para a minha alma, para que eu possa me conectar com aquilo que está em cima, com aquilo que está no céu, com aquilo que o Senhor está fazendo. E ele começa a orar, daqui a pouco Deus dá ordem ao anjo. O anjo explica para ele, desde o primeiro dia que você começou a buscar, a jejuar e buscar ao teu Deus, Deus deu a ordem e eu vim. Então, quando nós começamos a colocar a nossa busca, aquilo que está no céu, ao invés das distrações da terra, ao invés das distrações que o inferno quer produzir em nós, das marcas que ele quer deixar em nossas almas, dos traumas que ele quer deixar no nosso coração, não se distraia com os traumas, não se distraia com as sentenças contrárias que tem recebido, não se distraia com um diagnóstico médico, não se distraia com aquilo que os homens estão fazendo contigo, não se distraia com o que estão falando de você, não se distraia, que essas são as ferramentas do inferno. Deixa o céu determinar o que você vai viver. Tem anjo? Tem anjo que vem guerrear em teu favor? Tem anjo que vem te sustentar em momentos difíceis, como fez com Elias? Tem sobrenatural de Deus para descer na terra? Tem. O que tem no céu? A Bíblia diz que quando João olhou para o céu, viu um cordeiro, que como se tivesse sido morto, mas que vive, no trono. Mas aí também, quando ele olhou de uma outra forma, ele agora viu um leão, que é o leão da tribo de Judá, que ruge. Então o que tem no céu? Tem perdão, tem misericórdia, tem graça, tem restauração emocional, tem favor de Deus. Nós não podíamos, mas através do sangue do Cordeiro nós podemos. Nós não viveríamos, mas através da misericórdia, da graça do nosso Deus nós vamos viver. Mas também tem o leão, tem a força, tem o poder, tem a autoridade dele. O que tem no céu? O diabo vai tentar te distrair de todas as formas. Mas lá no céu tem resposta para a minha vida. Então, Pai, assim na terra como é no céu. Eu vou conseguir ver o que está no céu vindo à terra, como é a oração que Jesus nos ensinou, quando eu tirar as distrações da minha vida, quando eu deixar as distrações da minha vida serem removidas e quando eu começar a entender o poder e a grandeza que há no nome do Senhor Jesus. Deixe as distrações de lado, vamos pedir para que o Espírito Santo nos auxilie, vamos pedir para que o Espírito Santo nos ajude. O que a Bíblia nos diz também? Que tem alguém lá no alto orando por você. O próprio Senhor Jesus, a Bíblia diz que intercede por nós. A Bíblia também diz que o Espírito Santo intercede por nós, porque por causa de nossas fraquezas. Tem alguém orando pela tua vida, tem alguém acreditando em você, tem alguém declarando palavras sobre você, que é o teu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha para o céu. Olha para o céu e deixa essa força entrar no teu coração, deixa esse vigor subir na tua alma, deixa essa autoridade marcar a tua história. Igreja Alva São Paulo, não se distraia com o seu redor, deixa a promessa ter força sobre você, deixa as orações de Cristo marcarem a tua história, deixa a verdade do céu tocar a tua vida. O que tem no céu? A Bíblia diz que a nossa pátria agora é lá. As distrações querem dizer que você é daqui, você é de lá, sua pátria é lá. Você vai saber que tem um reino. Se tem um reino, tem um rei. Se tem um rei, tem regras, tem leis. E o inferno tem que recuar quando a palavra dele é dada. Quando Jesus chegou na terra, só de ele chegar no lugar, os demônios já recuavam. Outros diziam, o que eu tenho contigo? Já chegou a nossa hora. O reino quer se manifestar de tal forma sobre nós e através de nós, que nós vamos ficar surpresos com aquilo. Mas quando nós falamos que lá tem uma pátria,
nós somos cidadãos do céu, está falando sobre a tua nova identidade. Você ganhou um passaporte novo. Você se movimenta com o teu passaporte, com os teus documentos aqui na terra. Porque nós precisamos disso, certo ou não? Mas você tem outra cidadania, que é a sua, que foi sempre, mas o inferno tinha roubado ela. Filipenses 3:20 diz assim: a nossa cidade está nos céus. Outro texto de Hebreus diz que a nossa pátria é do alto. Isso fala da tua identidade em Cristo. Você é cidadão do céu, e agora as leis que regem a tua vida não são as naturais, são as do céu. Então tudo ao teu redor pode estar querendo fazer você viver as leis naturais, mas o céu está dizendo: eu tenho uma palavra para você, eu tenho uma liberação, eu tenho uma promessa para você, eu tenho algo novo para você. Então o céu quer marcar a minha vida, o céu quer marcar a tua vida, o céu quer marcar a nossa história. Então que nós possamos entender que temos uma nova identidade. A Bíblia diz que Ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Vou falar isso aqui. Antes de você ser criado, a Bíblia diz que antes de você ser criado, e antes de Deus criar o que existe e o que há, Cristo já tinha sido crucificado. Então, antes de Deus criar algo, Ele já dá a resposta se nós precisarmos. O céu tem resposta para a tua vida. O céu tem resposta para a minha vida. Você é cidadão do céu. Os homens que entenderam isso viveram coisas extraordinárias na Bíblia. O livro de Hebreus, capítulo 11, fala da fé. Quando fala de Abraão, fala que Abraão buscava uma pátria superior. A gente acha que Abraão estava querendo achar a terra da promessa, né? Ele, lógico, tem um lugar físico que Deus prometeu, está tudo certo, mas ele buscava uma pátria superior. E permaneceu até ver a promessa se cumprir, dando glória a Deus. Então, quando nós nos distraímos aqui, nós vamos ver os sonhos, as promessas e a palavra de Deus diminuir, mas que essa força, esse poder do Espírito Santo, essa autoridade que hoje eu sinto essa presença neste lugar, eu sinto essa autoridade querendo vir sobre nós de uma maneira nova e fresca, eu sinto um óleo fresco caindo sobre as nossas vidas de uma maneira especial, que ela possa fazer algo poderoso sobre nós, de uma maneira grandiosa sobre nós. O que tem no céu? Tem o livro da vida. Lá está o teu nome. E aqui o diabo tenta nos confundir de todas as formas. Nosso nome está lá. O que tem no céu? A Bíblia diz que tem alegria no céu. Uma alegria que aqui ninguém conhece. O homem não pode produzir, só Ele pode nos dar. Deus quer te inundar de alegria. Então precisamos olhar para o alto. Precisamos orar isso. Pai, venha o teu reino. Venha o teu reino, assim na terra, como ele é no céu. Como ele é no céu? No céu tem milhares, miríades de miríades, segundo a própria palavra de Deus, se referindo aos anjos. Isso, já vai dar certo. Quando esse termo é usado na Bíblia, é como se ele estivesse falando assim, é uma quantidade que não dá para contar. O céu tem multiplicação. O céu tem poder. O céu tem força, o céu tem autoridade. Então que hoje nós possamos deixar neste lugar, nessa manhã, de uma maneira profética, todo o peso. A Bíblia diz assim, possamos deixar correr a corrida que Deus nos proporcionou, essa corrida, tirando todo o pecado e todo o peso que nos paralisa. Então, pecado é uma coisa, não preciso explicar aqui para vocês, mas peso que te paralisa. O que é esse peso que paralisa? São essas distrações, que vai ficando difícil de você carregar, que vai ficando difícil de você avançar. Por mais que você saiba que o teu Deus é bom, que você tem uma promessa, que Ele é fiel, que Ele vai fazer, esse peso vai ficando difícil de você carregar. Mas essa manhã é manhã de Deus tirar peso de nossas costas, é manhã de Deus tirar peso de nossas vidas, é manhã de Deus fazer algo novo sobre a tua alma, sobre a tua vida, sobre o seu coração. No céu tem adoração, no céu tem louvor. Vou falar isso aqui, por que nós temos que adorar
quando tem um culto? Alguém já pensou nisso? Porque Deus é bom, a Bíblia diz para a gente adorar, a gente adora. É uma explicação boa, mas não é isso. É boa, mas não é isso. Por que a gente tem que ministrar a palavra assim como a gente faz? Porque lá no primeiro século, antigamente, era assim, então a gente faz. É isso? Uma explicação boa, mas não é. Quando você adora a Deus, você está trazendo à memória o que acontece no céu. Quando nós nos reunimos aqui, nós estamos falando, Pai, venha o teu reino. Amém. Venha o teu reino, porque lá os anjos estão adorando. Então venha na terra o que está acontecendo no céu. Então quando nós adoramos aqui, não pode ser algo de qualquer jeito. Por quê? Porque nós estamos trazendo à memória o que está acontecendo lá. Por que nós pregamos? Porque o nosso Deus é o Deus de palavra, como eu disse. O nosso Deus libera a palavra. Tudo que existe, tudo que há, foi criado através da palavra do nosso Deus. Então, quando nós estamos pregando a palavra dele aqui, ele está criando coisas em você. Ele está criando coisas na tua vida. Ele está gerando coisas na tua alma. Ele está criando coisas na tua família. Então, quando nós deixamos de ouvir a palavra, de meditar na palavra e proclamar a palavra, nós vamos ver as coisas não acontecendo da forma como tem que acontecer. Então, por que nós pregamos a palavra? Porque nós estamos fazendo memória daquilo que acontece no céu. Por que Jesus falou, fazer isso em memória de mim sobre a ceia? Porque pode estar passando a maior luta da tua vida, a maior guerra. Pode ser a tua vida tendo um tumulto, uma confusão. Mas eu lembro que um dia eu vou estar com ele lá, sentado na mesa, nas bodas do Cordeiro. E ali vai ser a maior celebração da história da humanidade. Eu e o meu Senhor sentados junto com os meus irmãos à mesa. Então nós estamos trazendo o quê? O céu para a terra. Então o que é a igreja? É trazer o céu para a terra. É trazer aquele que reina na terra. Por que eu prego o evangelho? Porque a pessoa precisa ser salva e amém. Muito bom. Eu tenho que lembrar o meu irmão, que está esquecido, da origem dele, que ele tem um pai. Ele só não entendeu isso ainda. Tem que lembrar de onde ele veio. Tem um Jesus, tem um Deus, você veio de lá. Ele te formou antes do ventre da tua mãe. Ele te planejou antes do ventre da tua mãe. Você tem um propósito com ele, papapá e pipipi. Então estou lembrando ele de onde ele veio. Se eu chamar ele para vir para o lugar, porque lá você vai melhorar financeiramente, tem alguma coisa de errado. Acontece isso? Acontece. Eu vou ser curado em minhas emoções? Tudo bem. Mas se a minha evangelismo for esse, complicou. Eu tenho que lembrá-lo. E quando eu lembro, eu trago o céu para a terra. Então é isso que nós temos que entender. Igreja é lembrar na terra o que está sendo feito no céu. Então por que a Bíblia diz que tem memoriais? A Bíblia tem um monte de memorial, né? Tem um monte de memorial ali. Então nesse memorial, quando nós entendemos isso, algo poderoso da parte de Deus vai mudar. Então nessa manhã, abra o teu coração, porque eu sei o que o Senhor quer fazer aqui. Eu venho aqui porque, imagina, somos uma família, eu estou aqui para isso. Minha vida é para poder servir a igreja no que for necessário para que a igreja possa cumprir o seu propósito. Mas eu sei que hoje é algo especial que Deus quer fazer aqui. Eu sei que se alguns só, se for poucos até, que entenderem o que Deus está fazendo aqui nessa manhã, nessa palavra, algo poderoso vai brotar neste lugar. Algo que vai ter uma chama acesa no teu coração como não estava tendo antes. Deus vai fazer algo de renovo, de restauração e cura neste lugar. Tem pessoas aqui que estavam desanimadas com a palavra, com a fé, mas hoje ninguém vai fazer isso por você. O próprio Deus vai tocar a tua alma com a presença, com a chama e com o fogo dele. Algo que Deus quer fazer aqui. Assim na terra como no céu. Sim, na terra como está acontecendo no céu. Então congregar, igreja, você está fazendo uma atitude que acontece no céu, onde milhões de milhões, milhares de milhares, uma multidão que não dá para contar, que foram comprados pelo sangue, de toda tribo, de toda língua, de toda nação. E quando você vem congregar numa igreja, você não vai porque tem que congregar, porque é bom.
você está lembrando para o inferno, você está lembrando para o Satanás, você está lembrando para os traumas da tua vida, você está lembrando para as distrações da tua alma, você está lembrando para os montes, você está lembrando para os gigantes, que você faz parte desse povo de Deus que foi comprado pelo sangue do Cordeiro, e agora temos um Senhor, agora temos um Salvador. Só de você estar na congregação, algo no mundo espiritual já está passando uma mensagem. Só quando eu entro e saio só sem saber o que eu estou fazendo, eu sou roubado. Mas nessa manhã saiba a importância de nós estarmos juntos, de nós sentarmos à mesa, como foi falado aqui, de sentar na mesa, comer uma comida, conversar sobre as coisas de Deus. Isso vai dando uma resposta no céu. Meu Deus, é isso que a igreja precisa compreender. Foi isso que o apóstolo Paulo tentou explicar para muitas vezes a igreja, mas não uma, 2, 3, 4, em Filipenses capítulo 3, Paulo fala assim: eu não me canso de repetir muitas vezes a mesma coisa, isso é proveito para vós. E o que ele estava repetindo? Por exemplo, nesse próprio texto, Filipenses 3, vocês são cidadão do céu. Cuidado. E eu vou falar sobre essa carta, Filipenses, vou finalizar com dar essa base com esse texto de Paulo, Filipenses 3 e 4, aonde nós vemos que Paulo está aonde? Escrevendo essa carta? Na prisão. Está preso. Mas, quando nós estudamos essa carta, teólogos, estudiosos das cartas bíblicas nos dizem isso, que essa é conhecida dentre todas as cartas de Paulo como a carta da alegria. Opa, tem alguma coisa aí que a gente precisa aprender, porque se ele está preso, né? A gente, porque um irmão falou mal de você, você já fica detonado. Se tem alguma situação acontecendo na tua casa, você já fica abatido. Se alguma coisa acontece, você já não vai na igreja aquele dia, você já não quer se envolver. Paulo estava preso. E por quê? Porque ele era um bandido? Não, porque está pregando o evangelho. Está compartilhando da fé, está compartilhando da palavra. E ele está lá. Ele começa dizendo nessa carta, em todos os capítulos dessa carta, nos 4 capítulos, se alegrem, se alegrem, se alegrem. E quem está ouvindo essas palavras, que são a igreja de Filipos, a igreja de Filipos está escutando isso, mas ela também está passando por momentos difíceis. O líder delas está preso. E se prender o nosso líder, o que será de nós? Filipos, além de ser uma colônia romana, e Paulo foi preso pelos romanos, além de ser uma colônia romana, ali era moradia de militares romanos e aposentados militares romanos. Era uma cidade de militar romano. Se aconteceu isso com Paulo, o que vai acontecer com a gente? Se aconteceu isso com ele, imagina a gente, imagina nós. Então Paulo fala para eles: se alegrem. Aí eles não estão entendendo no início da carta. Se alegrem. Então, e eles vão indo, Paulo vai falando, vai explicando, até que chega no ápice da carta, no capítulo 3, do livro de Filipenses. E vou ler, posso ler? A gente finaliza? Você está meio desanimado, a gente já termina mais cedo para... Misericórdia, dá um glória aí, hein? Dá um assusta quem está ao teu lado aí. Filipenses 3 nos diz assim, ó. Vou ler aqui rapidinho, tá? Ele começa assim, ó: quanto mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. O cara está preso. O cara está falando para quem estava numa cidade de domínio romano, de militar. É uma cidade que a maioria dos militares, quando se aposentavam, iam morar lá, ou muitos moravam lá. Se prenderam Paulo, quem vai ser o próximo? Se alegrem no Senhor. Aí ele diz: a mim não me desgosta, e é segurança para vós que eu escreva as mesmas coisas para vocês. Ou lembrem vocês. Lembrem vocês. Não uma, não 2, não 3. Vocês são cidadão do céu. Sua pátria é do alto, não é da terra.
Quem determina agora o que você vive é o céu, não a terra. Então que o inferno possa escutar essa palavra. Por que eu estou aqui na igreja congregando? Porque eu estou reproduzindo o céu na terra. Por que eu adoro? Eu estou reproduzindo o céu na terra. Por que eu sou generoso com a obra de Deus? Vocês estão entendendo isso aqui? Porque a Bíblia diz que no céu, o meu Deus, Ele deu. A natureza de Deus é entregar, é se entregar, é dar. Então nós como cristãos temos que ter essa natureza também, e Paulo está explicando isso, se lembrem disso, é segurança para vós outros, que eu vos escreva as mesmas coisas. E aí ele vai falando, dando instruções para a igreja, mas aqui, no finalzinho aqui desse texto, no versículo 20 ele diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria é no céu. Agora aqui tem um grande ponto aqui, que muita gente acha que é isso. A nossa pátria é no céu, então vamos focar lá, esquece tudo aqui. Quando o texto que nós lemos diz, venha o teu reino, nós somos de lá. E nós queremos que a cultura e a pátria do céu venha à terra. Mude a minha vida, mude a tua história, mude a nossa congregação. Então Paulo diz, a nossa pátria está no céu. E ele diz assim, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo da humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder que ele tem, até subordinar a si todas as coisas. Então aí, capítulo 4, ele diz assim, termina a carta aos Filipenses, para que eles ficassem tranquilos. Diz assim, portanto, meus irmãos, sabe o que Paulo faz no versículo 1 aqui? Ele fala quais as características do cidadão do céu. Ele acabou de falar, nossa pátria é do alto, não falou? Ele vai falar quais as características do cidadão do céu. Irmãos, amados, muito preciosos, alegria minha, vocês são uma coroa nas mãos de Deus. Ele repete, amados, e ele diz, permanecei deste modo firmes no Senhor. Aleluia! É isso que vocês são. Vocês são amados por Deus. Ou as trevas podem dizer não, os traumas podem dizer que vocês estão esquecidos, largados. Não, vocês são amados por Deus. Vocês são amados por Deus. Nós somos irmãos. Nós somos uma família do céu que se manifesta na terra. Nós não temos entre nós competição, nós temos amor de família, do céu manifestando na terra. Nós não precisamos disso, nós precisamos de nada disso. Nós só precisamos manifestar nessa nova natureza, essa nova característica, essa nova essência que temos em Cristo. Então ele diz, meus irmãos amados, muito preciosos, Paulo diz que eu tenho nós temos muita estima por vocês, são o que vocês são, vocês têm a alegria do alto em vocês são a minha alegria também, vocês são uma coroa, vocês são minha coroa, vocês são essa coroa. A coroa era dada para quem vencia em competições gregas, essa coroa é Stéphanos, é uma específica para quem vencia em competições, né? Ou a Stéphanos, citado por Paulo aqui no grego, era para celebrar uma data muito importante festiva. Aí eles usavam os Stéphanos também. Sabe o que o Senhor está falando com você? Já venci por você. Já venci, a coroa já está pronta, já está liberada. E eu também quero que você se celebre. Cuidado de você conectar a tua alegria às distrações dessa vida. Não tem problema nenhum você viver essa vida e se alegrar com as coisas que tem, é nos lícito, é bíblico e está tudo certo. Mas quando ela faltar, ou quando você se viciar nela, deixa eu explicar isso aqui, que a alegria que o mundo nos dá vicia. Então hoje você conquistou 100, amanhã você quer 1000. E amanhã você conquistou 1000, você quer 10.000. Se a tua alegria não vier do alto, e a tua natureza estiver moldada por ele, você vai ficar viciado nisso. Então tudo vai perder o sentido perto disso. Isso vai ser o principal da tua vida. Então aqui ele está falando que ele, quando nós olhamos para o alto, ele muda a nossa natureza. Ele muda o nosso coração. Olha o versículo 2, como ele diz, como Paulo está falando sobre isso, sobre como essa natureza do céu, quando ela vem na terra, quando nós chamamos, vem o teu reino, as coisas começam a mudar. Ele diz assim,
rogo a Évodia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. As mulheres estavam brigando na igreja. Estão entendendo isso aqui? Vou traduzir. Cara, cada uma está falando uma coisa, estão brigando, se desentendendo. Não é assim. Nós somos cidadãos do céu. Para tudo. Não é contra um ou outro que tem que brigar, é contra o Satanás, é contra o inferno. O reino do céu briga contra as trevas, não briga um com os outros. Apesar de nós termos pensamentos diferentes, não é isso que tem que nos separar e nem nos dividir. Nós temos que ser um, somos família de Deus. No céu não tem separação. Quem está aqui? No céu não tem grupinho ali e outro grupinho ali. No céu é multidão junto, torcida, vamos junto, um do lado do outro, um abraçando o outro e vai. Então ele já vai entrando nisso, ó. Mandaram aqui, eu estou na prisão. Mas mandaram um relato aqui que as duas mulheres estão na confusão aí. Vamos resolver isso aí. Quem está aqui? Cidadão do céu, resolve. Cidadão do céu não fica ampliando confusão. Cidadão do céu resolve. Cidadão do céu apazigua. Cidadão do céu põe paz no lugar, né? Ele diz assim: a ti, meu companheiro fiel de jugo, aos líderes ali, né, da igreja de Filipenses, também peço que as auxilie. Então não só elas se entenderem, mas a igreja entra nisso, porque isso é algo que bloqueia o céu. Isso é algo que não é o que acontece no céu. E se não está acontecendo no céu, se não acontece no céu, e se vocês permanecerem dentro do meio de vocês com divisões, com palavras, com sentenças, com confusões, o céu se impede de vir com força e com autoridade como quer vir. Então vamos resolver isso. Vamos resolver essas confusões entre os irmãos. Vamos pôr paz em tudo. Tem um problema com alguém, chama, resolve, liga, manda uma mensagem e tudo certo, tudo bem. Faz a tua parte. O outro não quer saber. O problema é do outro, mas você é cidadão do céu e você está chamando o céu para a terra. Você está tentando trazer o céu para a terra. Auxilie elas, pois juntas elas se esforçaram comigo no Evangelho. Elas já se esforçaram para que a gente manifestasse as boas novas do reino de Deus na terra. Também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo está falando uma linguagem celestial aqui. Aí versículo 4 ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, outra vez, alegrai-vos. Que alegria é essa? Jesus explicou que alegria é essa. Os discípulos foram pregando o evangelho, e os discípulos foram expulsando o demônio e curando os enfermos em nome de Jesus. Jesus os enviou de 2 em 2. Eles voltaram alegres, felizes, por aquilo que estavam fazendo, e disseram: os espíritos se submetem ao teu nome. E Jesus falou: que top. Não precisa me explicar que eu sei. Mas não se alegrem por causa disso. O que Jesus estava ensinando para eles? Não é que eles não poderiam ter aquela alegria pelas vitórias que estavam tendo. É porque um dia eles estariam presos e o ministério deles seria censurado. Todos eles. Entendeu aqui? E aí se a alegria tivesse nisso, eles iam ficar igual Elias. Não se alegre por causa disso não. Se alegre por quê? Porque o nome de vocês está escrito nos céus. Essa é a nossa alegria. É óbvio, eu tenho dias tristes, tenho dias difíceis, tenho dias complicados, meu semblante cai, talvez a minha força tenta ir embora, mas aí eu me lembro. O que o meu Senhor fez por mim. Aí eu me lembro de onde Ele me tirou e para onde vai me levar. Eu me lembro o que os meus irmãos fizeram para que a palavra de Deus estivesse na minha mão hoje e viveram coisas piores que eu. Eu me lembro que a minha alegria é por quem eu sou no céu e não por quem eu sou na terra. Hoje a nossa geração está doente, porque ela precisa de aprovação das pessoas, seja fisicamente, seja socialmente, rede social. As pessoas precisam de aplausos, as pessoas estão doentes. Por quê? Porque elas querem a sua identidade terrena, mas nós temos uma identidade celestial e o teu Deus sorri para você. Sabe o que é Deus sorrir para você, filho?
Ele não precisa falar nada. Se ele sorrir para você, complicou para o inferno. Tua alma é sarada. Tua vida é curada. Então ele diz, se alegrem nisso. Nessa verdade, o céu é real. Chama o céu para a terra. Ele disse, a nossa pátria é do céu. Chama o céu para a terra. Ele vai explicando, como vocês vão chamar o céu para a terra? Tira a confusão do meio de vocês. Deixe a verdadeira identidade estar presente nas suas emoções. Ele está explicando como nós trazemos esse céu para a terra. Tire as confusões, tire a briga. Igreja, ajudem a resolver os problemas entre os irmãos. Ele fala, líderes, me ajudem nisso. Versículo 5 ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O que é a palavra moderação aqui? Posso traduzir para ficar mais fácil, para já encerrando aqui? Posso ou não posso? Mas eu vou falar, se não puder também eu vou falar. É você ter o direito de fazer justiça, mas optar em não. É quando os homens se levantam contra você e você tem todo o direito de se defender e opta por não. Porque agora, eu falei, acho que com o Dan esse final de semana, o homem não sabe fazer justiça. O homem se atrapalha nisso aí. Então quando a gente sabe que a gente é cidadão do céu, a gente sabe que tem lá um justo juiz. Não é só um juiz, é um justo juiz. Fique em paz. Então eu posso, essa palavra é uma das mais difíceis de traduções de grega para a nossa língua, por exemplo, porque é uma palavra assim, é uma potência que é segura. É difícil de ir. Eu posso fazer justiça, vou usar esse termo aqui, eu posso me vingar, quem está aqui? Eu tenho todas as ferramentas para isso, mas segura. Meu Deus. É isso que nós somos agora. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então, o que Paulo fala? Pode me bater, pode me atacar, pode fazer o que quiser. Eu tenho um justo juiz. Agora só deixo uma dica aqui, não brinca com ele não, viu? Porque é melhor cair na minha mão do que cair na mão dele. Brinca com ele não. E Deus é um Deus que quer fazer algo poderoso, que mostra a moderação que já conheci de todos os homens. Aí ele diz uma outra e última coisa que vai fazendo nós nos distrairmos. Não andeis ansiosos. Ansiedade rouba a tua natureza celestial. A ansiedade faz você se preocupar com aquilo que é natural, com aquilo que os homens se preocupam, aquilo que os discípulos se preocuparam. O que nós vamos comer? Jesus falou, só manda o povo sentar aí. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que irá de vestir, nem o que há de comer, nem com o dia de amanhã, nem com o que fazer. Somente entenda que o teu Deus é bom. Coloque olhe para o céu, para que a tua ansiedade seja removida com a mão do Senhor da tua história. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus a vossa petição, a vossa oração, a vossa súplica com ações de graça. Lembra que eu falei de oração no início aqui? Oração é chamar o céu para a terra. O que Paulo está falando? Não andem ansiosos, chamem o céu para a terra. Não andem ansiosos, declarem as palavras do teu Deus. Não andem ansiosos, orem, supliquem, clamem, declarem, nós necessitamos do céu na terra, Pai. É uma súplica, é um clamor aqui sim. Nós precisamos dessa intervenção do céu na minha família, na minha alma, com ações de graça. Eu sou grato a Deus pelo céu na terra. Então não é que Ele vai fazer ou não vai fazer. Ele falou para nós pedirmos isso. Então tira a ansiedade da sua vida. Deixa as orações fazerem parte da tua história. E aí tem a promessa poderosa do Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Não tem como entender, porque no meio da tua tribulação você está em paz. Não dá para excede todo entendimento. Guardará o vosso coração, suas emoções e a vossa mente, seus pensamentos,
em Cristo Jesus. Guardar é colocar um exército, a palavra grega é colocar um exército à disposição para proteção. Então aqui, quando vocês começam a chamar que venha o teu reino, que venha o céu na terra, algo começa a acontecer contigo, a ansiedade começa a perder força no teu coração, os teus traumas começam a cair por terra, essa nova natureza começa a surgir, aí a paz de Deus começa, que excede todo entendimento, começa a guardar as tuas emoções e guardar os teus pensamentos. E aí ele termina dizendo, finalmente, irmãos, ele vai dizer, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste de mim e recebeste, ouviste e viste. Então ele diz, o que aprendeste, o que recebeste, o que ouviste, o que viste em mim, isso praticai. E agora não mais a paz de Deus estará convosco. Agora o Deus da paz. É diferente. Será convosco. E é essa promessa e essa palavra para as nossas vidas essa manhã. Não só a paz somente, que já é maravilhosa. Ela vai te proteger, ela vai te guardar. Mas agora, quando eu coloco em prática isso, você entendeu o que Paulo falou? Que vocês viram em mim, que vocês ouviram, vocês escutaram, vocês aprenderam, coloquem isso em prática. Então ele está falando de céu, ele está falando, estou na prisão, mas estou me alegrando aqui com o céu. Eu estou na prisão aqui, mas os anjos de Deus estão aqui, Eu estou num naufrágio aqui, mas veio o anjo dizer, fica tranquilo que Deus é contigo, ninguém vai se perder aqui. Eu estou aqui na maior tribulação, mas Deus é conosco, Deus é bom. Então vocês viram isso em mim? Pratiquem isso. E quando vocês praticarem isso, não só a paz de Deus vai estar com vocês, agora o Deus da paz vai vir. Agora o próprio Deus da paz vai se manifestar na tua vida. E Romanos nos diz o seguinte, e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Então quando o Deus da paz chega, o inferno recua, a maldição cai, as trevas têm que ir para fora, o inferno tem que entender que existe um Deus bom e vivo. Igreja na terra como nos céus. Igreja Alva São Paulo, seja feito aqui na terra como é feito nos céus. Que eu possa ver isso acontecendo na tua própria vida, na tua casa, na tua família, na tua história, em nome do Senhor Jesus. Que seja feito, Pai, aqui na terra, aqui em São Paulo, na vida dos meus irmãos, como tem acontecido no céu. Por isso que nós estamos aqui juntos em congregação, por isso que nós estamos aqui juntos adorando o teu nome, por isso que nós estamos juntos aqui declarando a tua palavra, por isso que nós estamos juntos aqui olhando para o alto, olhando para o alto, olhando para o alto, como o Senhor Jesus olhou para o alto, tendo dado graças, partiu o pão, como os teus servos olhavam para o alto e viam o céu se abrir. Seja conosco nessa manhã também, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos adorar o Senhor para encerrar esse culto, mas coloca o teu coração no alto, coloca os teus olhos no alto. O que é que tem no céu? O que é que existe no céu? O Senhor quer se derramar sobre nós nessa manhã. O Senhor quer fortalecer as tuas emoções, o teu coração e a tua vida. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Então vai adorando a Ele, vai declarando a palavra dEle, vai honrando o nome dEle. A presença dEle é neste lugar, a glória dEle se move neste lugar, a força, a autoridade e a vida dEle toca a tua história. Ei! Assim na terra como no céu. Aleluia! Chame o céu na terra, chame o céu na terra. Nós chamamos o céu na terra nessa manhã, meu Senhor. Nós chamamos a tua presença.
Nós chamamos o teu Espírito, dá ordem aos teus anjos, ó Pai, em favor da tua igreja. Ei! Declara, 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 igreja. É a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. É a glória, é a glória, é a glória. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Aleluia. O céu quer descer na tua vida, o reino quer se manifestar na tua história, o reino quer derramar força, autoridade, poder. Essa manhã algo novo o Senhor faz sobre a tua vida, faz sobre este lugar. A força do céu vem sobre nós, igreja alva. A força do céu vem sobre a tua história nessa manhã. Ei! Deixa o céu descer. Desce o céu! Desce o céu! Aleluia! É o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, oh, aleluia! Teu é o poder. É a glória para sempre. Amém. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos aqui nessa manhã. Que a tua presença chama o vigor do teu Espírito Santo, entre em suas almas, inunde em seus corações, vivifique a sua fé, renove a sua força, renove a sua esperança, que nós possamos ver essa casa sendo levantada debaixo dessa palavra, debaixo desse poder, debaixo dessa força, dessa autoridade, Pai. Nós não andamos por aquilo que vimos, nós andamos por aquilo que cremos, nós andamos por aquilo que nós entendemos do céu. Desce o céu sobre as famílias, restaura a vida emocional, restaura casamentos aqui, cura a tua igreja, cura a tua igreja, cura a tua igreja. No céu não existe enfermidade, cura a tua igreja, cura a tua igreja, cura o físico, cura emocional, cura a tua igreja, Pai. Aleluia! Aleluia! Teu é o reino, teu tua é a glória. Desce o céu! Teu é o reino, desce o céu, Senhor! É o poder, tua é a glória. Aleluia! Aleluia. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã aqui. Te agradecemos pelo poder da tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nessa manhã está restaurando a nossa identidade. O Senhor está restaurando quem somos em Ti. O Senhor está restaurando, ó Pai, aquilo que temos. O Senhor está restaurando algo poderoso em nós. O Senhor está fazendo algo grande neste lugar. Toca os nossos corações, aviva a nossa alma. Oh! Que os leões, que os gigantes, que os monstros, ó Pai, não distraiam mais a tua igreja, os meus irmãos,
mas eles possam, ó Pai, ir avançando de glória em glória, de vitória em vitória. Toca a tua igreja, toca as nossas vidas. Te agradecemos, te louvamos por aquilo que o Senhor está liberando e fazendo nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos do teu poder, Pai, nós precisamos de tua presença, como o Senhor tocou os seus servos em toda a história. Toca essa casa com o poder, Pai, toca essa casa com o poder do teu Espírito, toca essa casa com a presença do teu Espírito. Amamos a Ti, amamos a Tua presença, amamos o Teu nome, Pai. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração sejam dados a Ti. Tu és tudo que temos, 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 Tu és tudo que temos. Te adoramos, Te exaltamos, Te engrandecemos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Para encerrarmos esse culto, vamos fazer a oração do Pai Nosso juntos. Vamos entender o poder da unidade. Vamos entender o poder de congregar. Vamos entender o poder de estarmos juntos, de sermos um. Vamos entender o poder de adorarmos. Vamos entender o poder de declarar. Vamos entender o poder de imitar o céu na terra. Venha o Teu reino, Pai. Venha o Teu reino nessa temporada. Aleluia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão, a consolação, a força, a autoridade do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós até que Ele venha. Que Deus te leve para uma nova temporada, que o vigor do céu inunde a tua alma, que a força do céu toque as tuas emoções e a tua vida, te dando essa nova natureza, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Amo vocês demais em Cristo. Trago um abraço gigante da família Alva Floripa. Deus os abençoe. Tchau.